Se a gente buscar a história do evangelho no Japão, é desde 1500, com a chegada do Francisco Xavier, o primeiro católico jesuíta que foi naqueles navios cargueiros e falou assim, vou pregar, vou fazer acontecer. E realmente ele fez acontecer. Que a primeira pregação feita no Japão foi feita em português de Portugal, mano. Os japoneses, eles oravam em português. Eles davam a vida por aquilo. Ao ponto de ser 10% do Japão se tornarem católicos, evangélicos, acreditarem. 10%. E o governo, sabendo que eles estavam perdendo a autoridade sobre aquele povo, porque aquele povo estava dando a vida por Deus e não pelo imperador, começaram a falar o quê? Que a religião do estrangeiro estava trazendo a morte pro Japão. E aí eles começam a fazer o quê? Perseguir os religiosos. Então assim, Brasil, eu estou em missão. Eu estou em missão 24 horas. Algarve, descanso. E Japão, onde que fica nisso? Onde que fica o Japão? Tu não queria morar no Japão? Não era teu sonho? Exato. E aí é o ponto que eu já venho orando há muitos anos. Eu já venho com isso no coração há muito tempo. Mas assim, outros pregadores que já foram lá pro Japão vão entender. É assim, tem igreja lá com 10 pessoas, mano. 9 pessoas. 1%, hoje em dia, é menos de 1% o evangelho no Japão. Quase não tem. Entende? Mas é esse lance da fé. É esse lance da fé que faz eu estar vivo. O estar vivo não é o que eu tenho de retorno daquilo que eu tô plantando. Retorno financeiro. Ou o conforto da minha família. O estar vivo é fazer aquilo que o meu coração chama com o direcionamento de Deus. Entende? Então assim, eu já venho há muito tempo preparando a minha esposa. Eu venho há muito tempo preparando a minha irmã, a minha mãe. Falando assim, eu não sei o que irá acontecer. Mas eu sei que eu preciso fazer algo pra, digamos, testar essa fé que eu digo que eu tenho, que é forte, que é alta, mas eu nunca fui tão profundo ao ponto de largar tudo mesmo pra viver algo. Eu larguei tudo, o meio artístico, eu larguei tudo e tal, mas eu estava na minha segurança no Brasil. Isso daí é um puta salto mesmo, que isso é literalmente começar de novo, né? Você tá falando de ir pra um lugar em que as pessoas não são... Você teria que... nem tem um público lá pra você pregar já formado, né? Não tem. não tem. E... não tem, assim... Ainda mais falando português, né? Português. E assim, ô Igor... Mas é tão real... que toda vez que eu penso que isso irá acontecer, já me deixa feliz, né? Mas se você for juntando as coisas... Qual outro... A igreja japonesa no Japão tá morrendo. Tá morrendo. Se não tiver os estrangeiros e principalmente os brasileiros mandando missionário, evangelistas pro Japão, a igreja vai morrer. Entende? Ela vai morrer. E se mais pastores serem levantados para irem lá, tirar foto e falar que estão no Japão, que se preocupam com aquela nação e voltar e continuar contando histórias, vai morrer. Entende? Aí eu me pergunto, o porquê eu nasci com essa descendência? Aí a gente vai mais profundo ainda, ô Igor. Por que eu nasci com essa descendência? Porque eu amo a cultura japonesa. Por que meu pai me ensinou tudo isso que eu sei hoje? Por que quando eu tô no Japão parece que eu tô em casa? Tem o porquê, meu. Tem o porquê.
Eu creio que o Senhor me preparou durante todos esses anos pra chegar o momento e falar assim, agora eu quero ver mesmo, filhão, se tu tá crente, entendeu? Eu quero ver se o negócio é de verdade, mano. Larga tudo que você conquistou no Brasil e vai pra uma terra onde aquelas pessoas não te conhecem, mas precisam me conhecer através da sua vida. E eu sei, ô Igor, que talvez o que eu esteja tomando de decisão, eu não vou usufruir de nada disso. Eu não vou usufruir de nada disso, mas tem algo maior do que o pregador, é a palavra. Se tem algo maior do que aquilo de usufruir, é que outras pessoas usufruam sabendo quem fez aquilo. Eu estava no Kaikan, não, no Kaikan não, no Bunkyo, que fica aqui na Liberdade. O que é isso? É um restaurante? Não, é uma é um lugar onde tem o museu da imigração japonesa. Tá, peço perdão aí a galera aí do... Isso, e aí tava o presidente do Bunkyo, ele fez uma reunião com todos os líderes da comunidade japonesa no Brasil. Tá. E eu tive a honra de ficar do lado do Dr. Renato Shikawa, que ele não é só o presidente do Bunkyo, como ele é dono do Café Aliança, ele é dono da CNL, a maior construtora lá de Alphaville, é gigante, de uma sabedoria assim incrível. E lá naquela mesa, ele falou assim, e isso eu guardei pro meu coração assim. Primeiro, ele estava de terno, gravata e uma bota de fazenda. Aí eu olhei e falei, caramba, ali é japonês mesmo, mano. Tipo assim, não tá nem aí pra nada, sabe? E ali eu fiquei na mesa, ele falou assim, todos aqui são bem-sucedidos. Todos aqui já viveram muito bem a sua vida. Estão mais perto do fim do que na metade ou do começo da vida. A nossa responsabilidade agora é de plantar. E mesmo que eu não veja, mesmo que nenhum que está aqui nessa mesa veja o retorno disso, os nossos filhos viverão. Ou talvez os nossos netos viverão. E assim, seria de uma tremenda ingratidão se eu saísse daquela mesa e não guardasse isso para minha vida. Eu não quero ter riquezas, mas eu quero ter a certeza como um homem desse, como o Dr. Renato Shikawa, em todos os lugares que ele passa da comunidade japonesa, as pessoas respeitam não pelo que ele tem, porque todo mundo sabe o que ele tem, mas pelo que ele é, pelo que ele já fez pela comunidade japonesa, entende? Então assim, nós iremos agora, em novembro, pro Japão, levo a minha família, e no momento que eu pisar no Japão, eu entro em oração. Mas não com será que eu vou ou não vou? Não, eu entro em oração para eu ver onde eu irei. Onde eu irei começar a plantação. Onde eu irei começar a obra. Onde eu irei... Yudi, mas você vai fazer algo novo? Não, eu tô fazendo algo... Tô dando continuidade àquilo que já fizeram. Se a gente buscar a história do evangelho no Japão, desde 1500, com a chegada do Francisco Xavier. Um primeiro católico jesuíta que foi naqueles navios cargueiros e falou assim, vou pregar, vou fazer acontecer. E realmente ele fez acontecer, entende? Ele espalhou o evangelho em todos os lugares. E o interessante que, se a gente for mais profundo ainda, que eu creio que o Japão será beneficiado demais da fé do brasileiro, que é isso que a gente tá falando sobre a fé, que a primeira pregação feita no Japão foi feita em português de Portugal, mano. Os japoneses, eles oravam em português, ô Igor. E foi tão forte, o japonês, ele é tão decidido nas suas decisões, no lance de honrar aquilo que eles acreditam que estão recebendo, que eles davam a vida por aquilo. Ao ponto de ser 10% do Japão se tornarem católicos, evangélicos, acreditarem. 10%. O Japão, ele são várias ilhas, né, espalhados. Tiveram ilhas, ô Igor, que 100% das ilhas se tornaram católicos. Acreditaram
num Deus criador de todas as coisas. Ao ponto do governo olhar e falar assim, porque naquela época, na era Edo, dos samurais, quem que era Deus? Era o imperador do Japão, né? E aí isso começou a dificultar. Mas também com a chegada desses jesuítas e católicos, chegaram o quê? Os comerciantes. Com o quê? Com a pólvora, com armamento. Se você pegar tem uma série no Prime que é Shogun. Shogun, tô ligado. Ali fala muito bem disso. Que junto com a religião chega o armamento. E o governo, sabendo que eles estavam perdendo a autoridade sobre aquele povo, porque aquele povo estava dando a vida por Deus e não pelo imperador, começaram a falar o quê? Que a religião do estrangeiro estava trazendo a morte pro Japão. E aí eles começam a fazer o quê? Perseguir os religiosos, perseguir os católicos, perseguir esses que adoravam um Deus a não ser o imperador. E aí foi quando teve aquela matança total no Japão, que você começa a ver no Shogun também, que começam a perseguir esse povo, e aí tudo começa a ficar uma loucura dentro do Japão. Só que foi tanta loucura, e a gente olha que o avivamento pode acontecer do Japão para outros lugares, que eles davam a vida. Só pra você ter noção, tem um lugar lá no Japão que eu sou amigo do pastor Davi, que toda vez que eu vou pra lá, as pessoas acham que eu fico em hotel, tem uma parte que eu fico na casa do meu tio, mas quando eu vou pra Minokama, eu durmo na igreja. É na igreja que eu fico. Eu durmo lá na igreja, eu e minha esposa. A gente fica lá. Só em Minokamo, nessa época, foram 100 mil que foram matados. Entendi. E assim, aí, lógico, isso acalmou, né? Porque todo mundo morreu ou foi embora. Cadê o evangelho? Cadê o evangelho? Depois da Segunda Guerra, volta novamente, se pode pregar. E eu fico pensando, mas por quê? Porque talvez seria uma forma das pessoas terem força novamente, de algum lado. Pô, o imperador, o que ele não fez nada? Pô, mas a gente tem que ter uma fé inabalável ao ponto de conseguir reconstruir tudo isso e tal. Só que eu percebo que ao longo desses anos foi se perdendo tudo isso, né? E agora a gente tá numa fase que o evangelho está pronto, tá purinho pra entrar no Japão. Por quê? O Japão tá precisando dos estrangeiros, entende? Então, ao mesmo tempo que eles estão precisando, nós também estamos precisando ir pra lá pregar o evangelho, né? Porque agora não tem nem mais pessoas pra cuidar. Pra cuidar dos velhinhos que estão lá, entende? E a gente não tá falando, a gente fala muito de mão de obra, né? O Japão precisa de mão de obra, a Itália tá precisando de mão de obra, mas a gente não tá falando de mão de obra trabalhar na fábrica. A gente tá falando também de mão de obra especializada, que é de um médico, de um advogado, de pessoas para fazer essa movimentação do Japão continuar viva, entende? Aí a gente para e pensa assim, isso é bom ou ruim? É bom por um lado, que algumas cidades não morrerão, né? Que terão vidas ali fluindo e tal. Mas é perigoso também, porque o Japão tem uma cultura muito enraizada, muito forte.